Alô, amados, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje ela fica lá em Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e o tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, amados? Bom, amados, nossa palavra de Deus hoje ela é sobre o tempo. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Nós sabemos disso em todo o tempo da nossa vida, que o tempo ele faz uma presença total nos dias de hoje. E Deus colocou o tempo para que ele seja bem usado em todas as maneiras possíveis, em todos os momentos da nossa vida. O nosso tempo não deve ser desperdiciado. Na nossa caminhada cristã, por exemplo, nós devemos ocupar o nosso tempo para estar em conexão com Deus, para ler a sua palavra, para orar, para interceder muitas vezes por pessoas que estão precisando, até mesmo pessoas da nossa congregação. Orar a Deus, se santificar, se consagrar a cada dia. Esse é o tempo que nós devemos ter perante a Deus. Mas Deus coloca todas essas coisas na nossa vida para que nós possamos ter a capacidade de exercer o nosso tempo da melhor maneira possível. E aqui ele coloca muito claro, lá no capítulo 1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de todo propósito debaixo do céu. Ele coloca todos os projetos de vida no seu tempo. Para a nossa vida, ele coloca no seu tempo. Nós jamais poderemos usar o nosso tempo. Temos que elevar tudo aquilo que sonhamos, que nós desejamos, aos pés do Salvador. Ele que tem a possibilidade de traçar o nosso tempo, de fazer uma cronologia, cronologia do nosso tempo. Isso que se deve ter em mente a cada momento da nossa vida. Há tempo de nascer, lá no versículo 2, ele diz, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de amar, tempo de arrancar o que se plantou. Todos nós, desde a nossa criação do mundo, cada um de nós tem um tempo necessário para as coisas. Não podemos atropelar as coisas de maneira alguma. Tudo deve ser caminhar ao tempo de Deus, ao tempo que Ele escolheu para cada um de nós. Isso que devemos ter em mente, isso que devemos pensar no momento em que nós nos colocamos na frente de Deus. Jamais podemos colocar o nosso tempo se sobressaindo dele. Não. Senhor, o meu tempo é o seu tempo. O Senhor que é o dono do meu tempo. E assim as coisas vão fluir na nossa vida, porque estamos respeitando o tempo de Deus. Tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de matar. As pessoas podem até pensar coisa ruim, dizer, matar o quê? Matar a outra pessoa, Não. Matar todas aquelas coisas ruins da nossa vida. Todas aquelas coisas que atrapalham a nossa caminhada. Todas aquelas coisas que estão perturbando muitas vezes a nossa caminhada cristã, o nosso convívio com a sociedade, o nosso convívio com a nossa família. Essas coisas devem ser matadas, coisas negativas, coisas que não vão edificar em nenhum momento a nossa vida. Ela deve ser matada. Por isso ele diz que existe um tempo para matar essas coisas.
esse tempo, né? Tempo também de edificar, de construir, de fazer as coisas, né? Você tem um projeto de vida, né? Por exemplo, construir a sua casa, é um tempo para construir a sua casa. Há um tempo para você comprar um carro, né? Há um tempo para você cursar uma faculdade, você estudar, você fazer um curso. Tudo isso aí é o tempo. É um tempo que deve ser esperado. E esse tempo deve ser colocado na presença de Deus. Tempo de chorar, tempo de prantear, né? Aqui no versículo 4, tempo, ele diz, tempo de saltar, né? Temos os tempos de chorar, né? De rir. Tudo isso, tudo tem o tempo determinado, né? E ele conduz a nossa vida, queira nós ou não. O tempo, ele conduz a nossa vida. Costuma-se dizer, né, um ditado muito antigo: o tempo cura tudo, né? O tempo, ele prevê as coisas para nós. Então nós estamos vendo, nos tempos de hoje, né, tudo isso aí é o tempo de Deus, é as coisas que esperamos de Deus. Isso que nós devemos ter em mente a cada momento da nossa vida. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar, de se abraçar. Isso é muito importante hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo, né? Esse versículo aqui, ó, né? Versículo 5, está muito presente hoje na nossa vida, né? Porque ele se faz presente, né? Nós estamos proibidos hoje de abraçar os irmãos, né? De estar junto com os irmãos, né? Naquele corpo a corpo, naquele carinho, né? Aquele cumprimento. Então, não é tempo disso aí hoje. Nós estamos vendo essa calamidade pública aí, né? Essa pandemia. Então esse tempo, ele é afastado de nós. Esse tempo, nós não temos esse tempo. Então temos que aguardar o tempo exato para nós abraçarmos novamente. É isso que devemos pensar a cada momento. Podemos achar estranho hoje, nós, na nossa reunião da igreja, né? Na nossa congregação, nós estamos sentados longe, estamos de máscara, mas é o tempo, é esse tempo que nós devemos ter que viver assim, né? É o tempo que é predestinado no momento que nós estamos vivendo, um momento de calamidade, um momento desse vírus que está atacando a humanidade toda, né? Mas Deus é o dono do tempo, e isso vai ter um tempo de existir. Devemos confiar a Deus e fazer com que cada dia mais estamos mais perto dele e confiarmos na palavra de Deus e acreditar que o tempo de Deus está reservado para nós. Um tempo bom, né? Um tempo que nós vivemos novamente, né? Aquela comunhão de antes, visitarmos as pessoas, visitarmos os irmãos, estarmos com os irmãos congregando, né? Ter aquele abraço, né? Aquele afago, né? De irmão. Isso aí vai ter de novo, mas é o tempo de Deus. Deus que está determinando o tempo que nós estamos vivendo hoje, tem que ser assim. Amém? Então, lá no 6 diz assim: tempo de buscar o tempo, né? De perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tudo tem o seu tempo. Até nos tempos de nós perder alguma coisa na vida, existe um tempo. É um tempo determinado por Deus. Muitas vezes nós perguntamos para Deus por que aconteceu isso aí. Não se diz por Deus por quê, é para quê. Para que acontece isso? Mas o tempo é dele e ele que resolve o nosso tempo. Ele é o Senhor dos tempos, né? Então nós devemos aceitar e respeitar o tempo de Deus, né? Lá no versículo 8, tempo de amar, tempo de aborrecer, né? E tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar. Todo mundo tem o seu tempo. Tanto entre um amor de um homem e de uma mulher, né? Tem o seu tempo daquele rapaz, aquela moça, encontrar, né? A sua cara metade, o seu amor. Esse é o tempo que vai ter. Cada um de nós temos o nosso tempo.
seja de uma idade qual for. Qualquer tipo de idade, qualquer faixa etária, é o tempo de amar, né? Agora, amor pelos outros, né? Diferenciado de um amor de um homem e de uma mulher. Esse amor, tudo tem o seu tempo determinado. No momento que você conhece uma pessoa, você fica gostando daquela pessoa, né? Você tem uma conexão com aquela pessoa, é um tempo que Deus deu para você conhecer aquela pessoa, né? Se tornar, conviver com aquela pessoa, fazer parte da vida daquela pessoa e amar aquela pessoa como Cristo amou toda a humanidade e ama toda a humanidade. Tempo de guerra. Felizmente, nosso país não tem tempo de guerra, mas outros países têm, né? É um tempo de guerra, é um tempo de disputa, é um tempo de que a interferência dos homens ela se faz presente em todos os momentos, né? Mas nós somos abençoados por Deus, somos privilegiados, esse tempo não está presente, né? Isso foi muitos e muitos tempos atrás, aconteceu isso no nosso país. Hoje o nosso tempo é de paz, apesar das tribulações, apesar das mazelas que acontecem no dia a dia, né? Das desavenças na política, né? Tudo isso aí, apesar disso aí, existe paz. E devemos louvar a Deus e pedir que o nosso país seja sempre abençoado, né? E nós somos abençoados, né? É isso aí, amados. Devemos ter em mente que o nosso tempo é de Deus. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, né? Então não devemos nunca extrapolar esse tempo, achar que tem que ser o nosso tempo. Não. Deus sabe todas as coisas. Deus quis, né, que eu, com 52 anos de idade, né, há quase 9 anos atrás, conhecesse a palavra de Deus, né, escutasse o chamado de Deus, né. Esse foi um tempo, esse foi o meu tempo de escutar o chamado de Deus, de aceitar o Senhor como meu Salvador. Foi o meu tempo, o tempo determinado na minha vida, que eu, quando já tinha aí 52 anos de idade, né, hoje vou fazer 61, quer dizer que aí eu escutei o chamado de Deus. Foi o tempo que Deus me deu para mim escutar o seu chamado. E nós acreditamos que todo mundo tem o seu tempo. O tempo de todas as coisas da nossa vida. O tempo de trabalhar, de amar, de progredir, de construir, de estar, né, observando as coisas de uma maneira diferente, né, que o nosso tempo leva a nós, muitas vezes, a enxergar as coisas diferentes da nossa vida. Tudo isso existe, né, nesse momento em que Deus criou o tempo, desde o começo do mundo, né, Ele está presente na nossa vida. E aqui, né, eu encerro, né, esta palavra, dizendo aos amados que o nosso tempo é o tempo de Deus, o tempo que o Senhor Jesus preservou para nós. E nós nunca devemos, né, acreditar que o nosso tempo é superior ao tempo de Deus. Nós não podemos ser imediatistas em nenhum momento da nossa vida, em nenhum projeto que nós podemos fazer, né, podemos extrapolar o tempo de Deus. Devemos respeitar. E como cristãos, como conhecedor do seu Evangelho, nós sabemos que Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer que nós ocupemos o nosso tempo com coisas que vão edificar a nossa vida, coisas que vão colocar nós, né, num patamar superior, um conhecimento sobre as coisas de Deus e saber que o tempo de Deus, ele impera em todas as coisas da nossa vida, em tudo aquilo que nós estamos acostumados hoje. Nós temos a presença de Deus, né, sempre, em todos os momentos da nossa vida, procurando entender que o tempo de Deus é o tempo
que Ele escolheu para cada um de nós. O tempo de nós, até nós estarmos aqui na terra, cada um tem um tempo. Ele escolhe o tempo que nós devemos ficar aqui. Portanto, amados, era essa mensagem que queria deixar para os amados, né? E aqui deixo um abraço a todos. Se você gostou dessa palavra, né, se inscreva no nosso canal, assista nosso canal, para que nós possamos cada vez mais estar falando, né, para Deus, para todos aqueles que necessitam da sua palavra, necessitam de um apoio, de uma palavra, de um carinho, né, de um abraço virtual, né, cada um receba. Portanto, amados, até a próxima e um beijo no coração de todos vocês.